Em algum lugar do universo, uma estrela está mirando na Terra. Ela é silenciosa e impiedosa, e quando ela disparar, não teremos como correr. Olhe para o céu e sinta um arrepio. Ali, entre bilhões de estrelas, pode haver uma que carrega a morte em silêncio. Uma única estrela que, em um piscar de olhos cósmico, seria capaz de transformar o nosso planeta inteiro em cinzas. O pior? Essa ameaça já começou a caminhar em nossa direção há milhares de anos. É impossível fugir, impossível se esconder, impossível desligar o universo, e a grande pergunta é: será que ela vai nos atingir? Olhamos para o céu e sentimos aquele arrepio que não tem explicação. Porque lá em cima, escondida entre bilhões de estrelas, existe uma que pode nos destruir. Silenciosa, invisível, iminente. E se eu te disser que ela pode já ter apertado o gatilho? WR-104. Um nome frio para um perigo quente demais. Se ela explodir na direção da Terra, a história humana acaba em segundos. E antes que você pense em pausar o vídeo, você vai querer saber se nós estamos na mira ou se o fim já está vindo. E ninguém percebeu. Uma estrela gigantesca e instável, girando como uma serra cósmica, está pronta para morrer. E quando ela morrer, pode lançar o feixe mais mortal do universo, um jato de raios gama. Se estivermos no caminho, o mundo acaba em menos de um segundo. O paradoxo é cruel. Quanto mais os cientistas estudam a estrela WR-104, mais entendemos a precisão letal do cosmos. Ela não explode por acaso. Tudo está acontecendo de acordo com leis que nós mal começamos a compreender. É como olhar para um franco atirador invisível e saber que, em algum momento, ele pode apertar o gatilho. Mas mesmo nesse terror silencioso, existe um fio tênue de esperança. Talvez a linha do jato jamais toque a terra. Talvez a ciência ainda consiga nos dar um aviso antes do desastre. Sinta o seu coração acelerar com esta mistura de pavor e fascínio. A história pode acabar em segundos ou durar milênios, e você não pode deixar de assistir até o fim. Respire fundo. Quanto mais a ciência observa essa estrela, mais aterradora ela se torna. Nada nela é por acaso. Nada nela é aleatório. Ela está girando, preparando a morte, há milhares de anos. E existe algo que ninguém gosta de falar. Se a radiação já estiver vindo, já é tarde demais. Mas calma, não é só terror. Há uma chance de que tudo isso seja um susto cósmico. Você não vai conseguir sair daqui sem descobrir. Então, vamos entender. O que acontece quando uma estrela decide que já chegou a nossa hora? Você sempre achou as estrelas bonitas. Elas parecem seguras, calmas, eternas. Mas a verdade é outra. Algumas estrelas carregam um tipo de morte que é silenciosa e precisa. Quando cientistas dizem que uma estrela pode apagar a Terra, não é metáfora. Eles falam de jatos de radiação concentrada, raios que atravessam a atmosfera e destroem vida. Hoje você vai entender como isso funciona. E mais importante, vai entender se você está no caminho. Se pensar em sair agora, espere. A melhor parte está depois de uma explicação simples. Uma estrela Wolf-Rayet é o último aviso antes do fim. Ela está queimando tudo o que resta, concentrando uma energia capaz de matar planetas inteiros. E ela está olhando para nós, há milhares de anos. A WR-104, enorme e brilhante, libera energia em níveis que a imaginação mal alcança. Ela é uma gigante que, ao morrer, pode liberar um feixe de radiação letal direcionado, capaz de atingir mundos distantes. É uma esfera viva de energia, girando lentamente, acumulando força há milhões de anos, prestes a revelar um poder que ninguém poderia enfrentar. É um sentimento de fragilidade. O coração aperta só de pensar no que poderia acontecer se estivéssemos exatamente na linha de tiro. WR-104 é o tipo de astro que os cientistas observam com luvas, de medo. Quando ela morrer, pode lançar um feixe de raios gama,
estreito e preciso, capaz de vaporizar mundos inteiros. Note um detalhe que faz o coração acelerar. É como um laser cósmico apontado para um alvo específico. E talvez esse alvo sejamos nós. Uma estrela assassina é uma estrela massiva. Quando ela morre, não só explode, ela pode liberar um feixe estreito de energia, um jato. Esse jato é diferente da explosão normal. É como se a estrela apontasse um canhão. Se o canhão mirar na Terra, o efeito é local e letal. Cientificamente, falamos de raios gama. São fótons com energia absurdamente alta. Eles atravessam matéria, fatiam moléculas. Analogia prática. Imagine um feixe de micro-ondas, só que potente o bastante para quebrar a cadeia que protege a vida. E agora pense, esse feixe vem do espaço e na velocidade da luz. Quando seu tempo acabar, ela vai explodir em uma supernova e liberar rajadas de energia que atravessam o espaço como lâminas invisíveis. Nenhum satélite vai detectar a tempo. Não haverá aviso. Apenas o fim. Tente imaginar. Uma supernova não é uma explosão bonita. É o núcleo da estrela quebrando-se sob pressão extrema, liberando energia equivalente a bilhões de sóis em segundos. Se houver um jato de raios gama, é como desligar o Wi-Fi do planeta em 0,1 segundo. A linha do tempo desse impacto é cruel. Primeiro, a luz e a radiação viajam invisíveis, depois tudo muda. Dá um frio na espinha só de pensar nesse relógio cósmico, contando segundos que poderiam significar a extinção instantânea. O fim de uma estrela assim é rápido e brutal. O núcleo implode, e então um clarão mais brilhante que bilhões de sóis. Você piscaria, e já seria tarde. Tente imaginar. Satélites desligando como lâmpadas queimadas, a atmosfera abrindo rachaduras invisíveis, a Terra inteira sem escudo nenhum. E se você acha que isso é exagero, a ciência já calculou exatamente isso. Quando a estrela colapsa, tudo acontece rápido. Em segundos, uma energia colossal é liberada. Se um jato de raios gama acertar, ele atravessa a atmosfera. Não é uma explosão que você veria e correria. É um pulso que quebra a química da proteção do planeta. Imagine seu celular desligando. Só que o desligar é global. Satélites queimando, comunicações cortadas, o escudo que nos protege enfraquecendo. Mas espere, há sinais que podemos buscar. E é aí que entra a ciência. Primeiro, a atmosfera seria rasgada. Depois, a radiação queimaria tudo. Por fim, o planeta ficaria exposto. E morreria, sem escudo, sem defesa, sem histórias. Imagine a atmosfera sendo destruída, camada por camada, enquanto a radiação intensa atinge a superfície. É como queimar o protetor solar do planeta e perceber que absolutamente nada poderia impedir o dano. Ecossistemas inteiros colapsam, e a vida, do menor inseto ao maior animal, enfrenta uma extinção quase instantânea. O poder da natureza é avassalador, e a fragilidade de tudo que conhecemos fica exposta. Agora vem a parte que incomoda até os cientistas. A radiação não destrói prédios, destrói a chance de viver neles. A camada de ozônio sumiria. O Sol se tornaria nosso inimigo número 1. A vida desmorona por dentro, silenciosamente. E se você acha que ninguém sobreviveria, você está certo. Mas não pense em sair agora, porque existe algo ainda mais perturbador. A primeira vítima é a camada de ozônio. Ela pode desaparecer em grande parte. Sem ozônio, o Sol passa a ser letal. Radiação UV intensa atinge a superfície. Plantas morrem. Cadeias alimentares colapsam. Do ponto de vista humano, aumento massivo de câncer, falhas agrícolas, colapso ecológico. Não é ficção. Cientistas modelam isso. As simulações mostram um declínio rápido da biodiversidade. Há 450 milhões de anos atrás, 80% da vida desapareceu. Acredita-se que um ataque de radiação espacial tenha sido o culpado. O universo já venceu. Uma vez. Lembre-se do evento ordoviciano,
quando a vida na Terra foi dizimada. Foi súbito, em escala cósmica, e os fósseis ainda hoje carregam lembranças do horror. Dá medo ao perceber que a extinção em massa não é ficção. A vida se recuperou, mas demorou milhões de anos, e o universo nos lembra. Ele não perdoa. Lembre-se do evento ordoviciano, não é filme, é história real. 80% das espécies desapareceram, sem aviso, sem guerra, só silêncio. A pergunta que arrepia é: foi um jato de raios gama? Se sim, já fomos alvo antes, e poderemos ser de novo. A Terra teve extinções em massa. Algumas estão associadas a eventos cósmicos. O ordoviciano, o permiano, a história mostra picos de desaparecimento. Os fósseis contam uma história silenciosa. Rápido declínio, pouco aviso. Se um jato de raios gama a atingiu antes, não saberíamos distinguir fácil. O ponto é, o universo já nos feriu. E aqui está o incômodo. O passado nos prova que isso não é impossível. Isso aumenta a plausibilidade e o medo. A mira é fina como uma agulha. Se a Terra estiver alinhada, já fomos condenados. O feixe leva 8.000 anos para chegar aqui. O que quer que a estrela tenha feito, já está feito. O jato de raios gama não é uma explosão espalhada. É um feixe certeiro, estreito como uma agulha cósmica. Se a Terra estiver na linha, não há escudo, não há chance. O feixe viajou milhares de anos-luz, silencioso e invisível. E pensar nos números deixa o medo ainda mais frio. A radiação que nos atingiria hoje começou a viagem antes de qualquer ser humano existir. Se o feixe estiver apontado para cá, ele já está a caminho. Pequenos graus de diferença e estamos salvos. Mas se estivermos exatamente na linha do jato, game over. A WR-104 está a 8.000 anos-luz de distância. O que significa? Se o feixe estiver vindo, ele já está a caminho há mais tempo do que existe humanidade. Mas espere, ainda não acabou. Um jato de raios gama é muito estreito. Para nos atingir, a estrela precisa estar praticamente apontada para nós. WR-104 está a milhares de anos-luz. Se o feixe já começou a viagem, significa: aconteceu antes de nós. Mas calma, a chance de estar exatamente alinhado é baixa. Ainda assim, a consequência é tão alta que a baixa probabilidade não traz consolo. Você percebe o terror? Não é só o se, é o se combinado com o quando. Aqui vem o único respiro. A mira dessa estrela é cirurgicamente estreita. Basta um pequeno desvio e ela erra. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. Nós ainda podemos estar medindo errado. Sentimos duas emoções ao mesmo tempo. Alívio. Talvez não sejamos o alvo, pavor. E se estivermos? O universo não responde. Ele só continua a rolar os dados. Pense no seu dia a dia. A comida que você come. A eletricidade. O hospital. Tudo isso depende de sistemas frágeis. Sem transporte, sem energia, sem agricultura, a sociedade entra em colapso. Sabe aquela sensação de segurança que você tem agora? Ela é frágil. Muito mais frágil do que parece. Isso não é para te deixar paranoico. É para te tornar consciente. Todos os dias, telescópios ao redor do mundo monitoram a WR-104. Satélites, observatórios e softwares buscando qualquer sinal de instabilidade. Se algo mudar, a humanidade teria alguns segundos de aviso. E é aqui que você entende por que esse vídeo importa. Porque se um dia o alerta tocar, você vai querer estar informado. Você vai querer entender o que está acontecendo. Os cientistas não dormem nisso. Telescópios no mundo todo observam estrelas massivas. Eles medem vibrações, brilho, deslocamentos no espectro. Mudanças pequenas podem indicar instabilidade no núcleo. Se algo anormal acontecer, os detectores podem avisar. Mas aviso não é proteção. É apenas tempo, talvez minutos, talvez segundos. E aqui vem a verdade útil. Entender é poder.
Se você souber interpretar sinais, você faz escolhas melhores. O universo é incrível demais para ser gentil. Mas não precisamos ter medo. Precisamos ter consciência. Feche os olhos por um instante e pergunte-se: e se tudo isso estiver mesmo acontecendo? Dá medo, mas surge uma pergunta mais forte. O que você faria com essa chance de conhecer o universo tão de perto, com toda a fragilidade da vida exposta? Cada decisão importa. O universo é impiedoso, mas nos oferece pistas, sinais e oportunidades. Olhe para o céu, observe, aprenda e se envolva. Pergunte a si mesmo: o que eu faria se estivesse na mira? Olhe para o céu. Agora você sabe que há perigo. Não é para viver em pânico. É para não dormir na ignorância. Se um dia soar um alerta, você saberá que não foi invento. Você terá ouvido isso primeiro. E a pergunta que fica: o que você faria se tivesse poucos minutos de aviso? Olhe para o céu novamente. A pergunta muda tudo. Se o fim estivesse vindo agora, você gostaria de saber? Porque o universo não avisa, ele age. E depois nos deixa lidar com as consequências. Mas hoje, você viu o perigo antes dele chegar. O que você faz agora é com você.